a falta de rigor do conceito de cultura woke e a representatividade. Xiii, polêmica. Polêmicas. O que será que o Alexandre Link está a dizer neste vídeo? Você acha que os animes e mangás estão em alta porque a cultura woke dominou a Marvel e DC? O que acha do wokeismo? Vem pra direita, mano. Porque tá Ó, eu errado. já vou dizer pra real, já cansei de falar isso aqui. O problema, eu recuso o termo cultura. Vem pra direita, mano. Com certeza, né? Não é porque o Link ataca, né? Tipo, o Load Comics, esse pessoal que tem alguma Cara, o pior carinho que pra direita, né? o pior que essas nando mouradas do Link, né, atrai muita gente. E eu também, né, é porque acontece que o Link ele é abertamente socialista. Agora eu não sei qual. Se é o marxista, se é o utópico, se é de outra determinação, né? Eu não sei se ele é comunista. Não senti isso quando eu vi o vídeo dele com o João Carvalho. Não, então, comunista e socialista é diferente, né? Pô? É? Porque, tipo assim, um é só um extra step, né? O comunismo, ele inevitavelmente tem que ter o valor escatológico do nascimento de um novo homem. Sabe? O comunismo, ele há de ser oriundo do fim. Uma sociedade acabou e nasceu outra. Porque precisamos de um ser que descompreenda a propriedade. E que não exista mais propriedade no conceito existencial dessa pessoa. E que se diz muito que não tem como. Então o comunismo, ele abertamente tem um valor escatológico de renascimento da história. Então, tipo, o socialismo é só o Estado grande. Socialismo. Social. Entendi. Tem o Kropotkin, ele tem um livro muito bom sobre mutualismo. Que eu sou muito a favor de valores mutuais. Mas, assim, existem fragmentos dados a socialismo e o comunismo. Assim, sendo muito reducionista aqui. O comunismo, ele tem esse pensamento também de que é um valor científico, né? De que fatalmente o capitalismo terminará chegando nesse ponto e tal. Sabe, aceleracionismo, né? Capitalismo tardio. Então tem diferenças. Ser pai é mesmo. Mas eu nunca senti essa relação com os ideais comunistas, né? Então, por isso mesmo que eu não acho que ele seja marxista. Essa pergunta, né? Como se, tipo assim, filme da Marvel não fizesse 1 bilhão pelo mundo. Você acha que os animes e mangás estão em alta porque a cultura woke dominou o Marvel e DC? Mas na HQ, né? Cara, isso assim, é uma discussão muito extensa. Isso é uma discussão muito extensa. Se nós tivéssemos o poder armitício pra fazer um anime, um mangá, né, sei lá, com o nível de produção que a Marvel e a DC tem nos cinemas, o mundo era outro. Mas não temos isso. Vamos falar com a realidade, em vez de viver no IC? Eu não acho que esse tenha sido um dos grandes elementos que tenha deteriorado a imagem da Marvel e da DC. O wokeismo não acho que tenha sido esse um dos principais fatores. Mas, hoje em dia, leitores assíduos dessas histórias muitas das vezes reclamam da falta de pudor wokeista que tá tomando as séries. Então, tipo, pra mim, me afasta muito dessas séries porque, tipo, são vários encadernados, desincronizados, não tem início, meio e fim. É tudo volume único, tá ligado? Historietas assim, que fulano pensa de uma forma, fulano pensa de outra. Então, tipo, não me apetece. E eu acredito que muito mais pessoas vão deixar de se apetecer de acompanhar uma série de 1940 que ainda tá em lançamento ao longo do tempo. Com certeza. Tem muitos fatores que levam a esse isolamento da mídia quadrinho
ostracismo, né? Que as pessoas não conseguem se relacionar, né? Sim, tipo assim, pô, mangá e anime, por exemplo, tem muita coisa que, tipo, debate temas sociais, e essas coisas têm mais relevância do que o que colocam hoje em dia em quadrinho americano de DC e Marvel. Tipo, mangá, aquele Lesbo Report, né? Que é uma autobiografia da autora lésbica. Pô, tem gente que levava esse mangá pra cultura, pra parada gay, tá ligado? Aí mas você vai ver o novo, a filha da Starlight, a filha da Starlight. Estelar. Então, tipo assim, é horrível. É mal escrito. Muito. Tipo assim, a gente fala woke no sentido de, tipo assim, coisas que tentam de forma muito artificial colocar esses elementos, né? Eu vejo como Dragon Age, panfleto. Eu vejo como panfleto. Woke pra mim é um sinônimo de panfletagem de discurso progressista. Que justamente reflete num valor grosseiro, mal escrito, extra artístico. Tá ali mais pra frisar do que pra diluir, do que ser artístico. Então, tipo... Aí você vê... Aí você, obviamente, na minha perspectiva, vai atrelar valores políticos, né? O Jordan Peterson, ser um vilão no HQ do Super-Homem, eu acho. Pô, colocar a cabeça de um vilão da semana do Jordan Peterson, o J. Peterson. Isso é um absurdo. Pra diminuir o cara, tá ligado? Absurdo. Botaram o Trump também. O Trump é o vilão de qualquer filme de herói atualmente, mas Mulher Maravilha. Cara, isso é ridículo. Coisa atualmente tem esse arquétipo do Typhoon, né? Do Millionaire Typhoon e tal. Você vê The Boys... uma coisa muito escrachada. Escrachado. Não tem arte ali, é só uma denúncia. É uma denúncia. Aí você tem... Pô, esse Sentinela eu vi. Eu vi nos meus próprios olhos. Sentinela, um herói irado, né? Forte, que só uma bexiga, não sei como funciona perfeitamente, né? Eu só acompanhei algumas coisas. Pô, Sentinela se fragmentou em 8 adolescentes. Um é gay, o outro é indiano, o outro é paraplégico, a outra é trans, a outra é sei lá o quê, o outro é à margem da sociedade, a outra é negra e o outro é um branquinho rico. Adivinha quem se corrompeu? Adivinha? Obviamente, o único dos 8 garotos babacas era o riquinho branco loiro, que era do mal e que via todos os outros como minoria. Ah, cara, sabe? Aí você tem essa desgraça de Rei Leão novo agora, do Mufasa. Adivinha quem são os vilões? Leões brancos supremacistas. Sabe, é um nível idiota. É um nível que não é nem pra uma pessoa com baixo QI pra entender. É o nível de um cachorro entender quem é do bem e quem é do mal. Um equino consegue perceber visualmente quem é do bem e quem é do mal. Porque é só panfleto. Não tem mais qualidade ali que não passe disso. Quer dizer que toda obra que tem conteúdo woke é ruim? Não, gente. Eu tô falando que é muito fácil. Que é muito fácil de ser assim. O próprio Alan Wake 2, eu tô jogando agora. Eu tô achando um bom jogo. E tem a Sweet Baby Inc. financiando o jogo. Eu tô achando um bom jogo. Tô no início ainda. Então, tipo... Não é exatamente sempre, mas é uma mancha, é um valor que eu já falei várias vezes, é panfletagem, não é arte, blá blá blá. Mas isso não necessariamente tá fazendo com que os animes entrem em alta. Porque, sinceramente, tem muito anime idiota. Idiota. Mal feito, escroto, que não tem roteiro. Por que isso faria sucesso? Porque é ruim, tá ligado? Por que Assassin's Creed estaria fazendo sucesso? É um negócio mal escrito. É porque é um clamor que a sociedade está pedindo? Eu não sei. Um que sempre me deixa intrigado é o crescimento das obras coreanas, porque as obras coreanas têm uma assinatura muito, muito vívida de vingança, de personagem sem índole. Muitas das vezes um personagem ególatra, boçal, que vive à mercê de realizar os seus próprios prazeres, com várias garotas que estão sempre à procura dele. Isso está muito, muito presente nas leituras mais conhecidas dos mangá, dos sites de mangá. Digo isso nos que são focados no mangá online. Eu vou até usar aqui de exemplo. O vídeo nem sequer foi começado, mas a gente já está discutindo, então não tem porquê para fugir disso. Eu queria aqui mostrar aqui a vocês um site focado na leitura de mangás. E assim, a leitura desse site é arrojada. Tem muitas pessoas que acompanham esse site, tá?
Muitas pessoas. Vocês veem aqui, ó, um negócio qualquer, ó, Becoming a Family with the Duke and his dear son. Ok. Você vê aqui com um capítulo qualquer, ó, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 9.000. É coisa, tá? Quem dera eu tivesse lendo tanto. Mas eu vou botar aqui nas obras mais lidas desse site. Você tem Tales of Demons and Gods, Solo Leveling, Marshall Peak, que é né, diga-se de passagem, é uma piada aqui na rede. Apoteoses, Versailles Mage, The Beginning After the End, que falam bem, né? Mas eu vou ignorar isso aqui. The Return of the Magic Should Be Special, Star Martial God Technique, aí vem One Piece. Vocês viram que tem uma diferença tonal pra começar a ter One Piece nesse site? 500 milhões de views, 400 milhões de views. Essas obras não são o sucesso perfeito. Não quer dizer que essa obra aqui tem mais gente vendo que One Piece no mundo, né? Mas eu tô falando que existem sites focados em mangás que simplesmente quem tá crescendo. Obras focadas em público coreano, que é o cara que é boçal, shed, que mata todo mundo, e o cara tá cheio de garotinha, e o cara é fogo, o cara tem todos os poderes do mundo. My Wife is a Demon Queen. Eu li que nem um cara que não sabe inglês, né? Enfim. My Wife is a Demon Queen. 200 milhões de views. Tower of God aqui, né? Acabou, né? Finalmente. Acabou. Some da minha vez. Enfim, gente, enfim. Existem coisas que podem ser a urgência dos leitores jovens, como tem coisas também que a gente não sabe prescrever exatamente o que está acontecendo, né? A gente não sabe, então tem que ver. São muitas e muitas circunstâncias que fazem uma obra ter sucesso, né? O simples fato de que ele virou guarda real, já cansei de falar isso aqui. O problema... Você acha que os animes e mangás estão em alta porque a cultura woke dominou a Marvel e DC? O que acha do wokeismo? Vem pra direita, mano. É que, ó, eu já vou dizer pra real, já cansei de falar isso aqui. O problema, eu recuso o termo cultura woke pelo simples fato de que ele virou guarda-chuva pra qualquer coisa. Quando um conceito, assim como do ponto da esquerda, eu sempre eu falei aqui já falei nessa live, sempre critiquei a noção de lugar de fala. Quando um conceito, ele vira guarda-chuva pra qualquer merda, ele vira um conceito ruim. Isso é uma questão básica que você aprende em filosofia, que você aprende em qualquer campo de estudo. Por isso que deveríamos abandonar o termo esquerda e direita, né? Que aí é ridículo. Cara, quando um conceito, ele cabe qualquer merda ali dentro, ele é um conceito ruim, fim. E você tem que jogar fora. Não pode ter apego conceitual, sacou? Quando um conceito, ele se perdeu, ele se desvirtuou, qualquer coisa cabe nele, você precisa de um novo conceito. A ideia de cultura woke, eu rejeito, eu tô falando bem objetivamente aqui, sem cair em briga, assim, sabe? Porque todo mundo que fala isso são uns merda. Não. Eu rejeito a noção de cultura woke porque ela virou guarda-chuva pra muita coisa. Aí, às vezes, um cara implicou porque tem uma mulher num filme, ele fala que é cultura woke. Porque tem mulher? Porque, sabe? Porque teve um discurso político no filme. Isso é cultura woke? Porra, tem discurso político desde sempre. Rambo, eu até já provoquei aqui, o filme do Rambo é um filme super woke nessa pegada. Um filme crítico, um filme anti-guerra. Um filme que mostra essa masculinidade viril dos veteranos do Vietnã como homens frágeis, com necessidades de figuras paternas, no só caso um, do né? general. Cara, bizarro como o filme 1 de Rambo é muito bom e o resto é inacreditável. Ai. Um filme woke nessa pegada que qualquer coisa entra no woke. O que eu já falei, uma coisa é você criticar, e isso eu critico, que é o uso que a indústria cultural, sobretudo a hollywoodiana não, a americana como um todo, porque também envolve TV. Uma coisa que eu critico é a indústria cultural dos Estados Unidos pegar eternamente pautas sociais e produzir com isso engajamento, e produzir com isso publicidade, não engajamento. Engajamento por extensão. Publicidade e por extensão engajamento. Então, assim, de você... Ai, vocês não perceberam que a crítica é vocês? A série está criticando os espectadores. Vai dormir, vai. Sim, eu acho meio curioso porque não necessariamente tem um apelo comercial, né? Isso. Porque, tipo assim, teve bom review do filme da Capitã Marvel, né? No Rotten Tomatoes, né? Nos sites de crítica, no caso, né? Mas, tipo assim, quem se importou com isso, tá ligado? Quem vai no cinema ver esse filme não se importa, tá ligado? Tipo, nem sabe essa discussão. Tem toda uma camada, assim, de pessoas que não tá vivendo essa discussão cultural, né? Esse debate do que é o woke, do que não é o woke, tá ligado? Não existe isso, tá ligado? Mas se eles a internet, ela é só um espectro.
Mas aí é que tá, velho. Se essas pessoas soubessem investir de verdade, elas não estariam fazendo isso. Sim, Se, então. se, se O eles, Velma. se essas pessoas Que soubessem Velma, tá investir o dinheiro ligado? delas, não estariam fazendo isso. Velma é cheio de piada totalmente. Tipo, tem piada com o movimento Me Too, tá ligado? Tipo assim, como é que você é woke, tá ligado? O cara vai piada com o movimento totalmente contra assédio, tá ligado? Tanto Velma nem que um exemplo que eu acho Velma bom, assim, 2, porque... Velma 2 morreu, né? Pensou que ia se alavancar com repúdio, né? Hate Watch? Não, ninguém ligou pra Velma 2. Eles, tá ligado? Enfim, né? Não, por produzir publicidade e por extensão engajamento. Então, assim, de você sempre cutucar a sociedade, pegando determinadas pautas de determinadas minorias, e é determinadas, não são todas, que eu já cansei de falar aqui, pode ver que indígena, Hollywood muito pouco se interessa, porque indígena não vai no cinema, eles querem Black Money, eles querem Pink Money, então eles vão Isso, exatamente. agradar negros, eles vão agradar pessoas gays, etc. Né? Então, assim, tipo, são grupos, alguns, não são todos também, não são todas as minorias. Então, algumas minorias, a indústria cultural Aqui dá pega, dinheiro. porque ela quer o dinheiro daquele povo, e ela cutuca, produz um certo marketing por guerra cultural. Já cansei de falar que guerra cultural é, antes de tudo, um procedimento do marketing. Então, a partir do marketing da guerra cultural, você mobiliza e as pessoas começam a debater. O melhor exemplo recente, que é sempre, eu coloco aqui porque é um exemplo muito claro, foi o filme da Pequena Sereia. Filme esse que muita gente nem viu, mas muito se discutiu pela a sereia, a princesa Pela escolha. a Ariel, ser negra. E a Disney fez questão de colocar isso assim muito em destaque porque ela queria o debate. Porque ela queria o debate. Só por causa disso. Ela nem queria que o filme ser bom ou ruim, não importa. O cara que tá lá em cima, na Disney, ele é um branco, claramente branco, que vai sujeitar a obra dele a essa discussão, porque dá dinheiro. Ele não se importa com o movimento, cara. É óbvio que isso é um investimento de poder de algumas pessoas que eu não posso falar aqui. Fica em off aqui algumas pessoas que Meu Deus. se reuniram num certo prédio que fica numa região de Dakota do Norte. Não posso nem dizer. Mas, Calma aí, filho. eu vou, Herbalife. vou deixar em off, vou deixar em off, vou deixar em off. Mas isso é obviamente um instrumento de poder. Na verdade, o debate não, ela queria um embate, uma brigaçada infernal por causa dessa merda desse filme. Então, assim, tipo, é uma estratégia. É uma estratégia. Sabe quem falou bem sobre isso? Pra depois você ninguém falar assim, porque você é um homem branco falando. O PH Santos criticou essa. O PH, Mas aí não, né? o PH é um doente, né? Com toda certeza, esse cara aí não é um bom termômetro. Mas aí é aquela questão. O Link, ele tá falando, é porque você é branco. Aí ele tem que usar as aparências também, né? Sejamos justos. Se uma pessoa ela tem o QI baixo o suficiente pra dizer assim, não, você tá falando isso porque você é branco. Aí tem que usar a aparência mesmo, tem que usar o elemento de aparência. Ó, o PH é negro, e aí? Aí a pessoa, ela já é retardada, né? Aí pega o sabonete, começa a comer e vai embora. Na verdade, ele apontou como é que esse processo todo funciona, né? E o PH Santos, caso vocês não saibam, é um homem negro, né? Eu acho que ele falou isso em vídeo, né? Que nesse sentido eu e o PH a gente bate muito nas ideias, cara, assim, de a gente perceber essa faca de dois gumes da representatividade, do quanto que isso tá dentro de um jogo maior, que às vezes a gente é feito de trouxa. Então, assim, essa crítica a esse jeito que a indústria cultural se apropria de pautas sociais, se isso especificamente fosse a tal da cultura woke, ou do wokeismo, que chame como quiser, até eu acho que faz sentido. Mas o problema, repito, esse negócio virou um guarda-chuva, cara. Cabe qualquer coisa, sabe? Aí virou um caça-bruxas. Hoje o papo de cultura woke é um caça-bruxas da direita. A direita fica procurando, assim, alguma coisa que, isso aqui é woke, não sei. Aí gerou aquele fenômeno que eu comentei aqui, que foi ridículo, de implicarem que o Alien é uma analogia para estupro. Que isso... Adivinha! Mas é uma discussão que tinha desde o primeiro filme. Exato. Eu vi algumas pessoas realmente chocadas que esse filme faz analogia a isso, sendo que pô, é um disparate. Isso é woke. Que woke, mané? Isso tá na... Isso é estruturar o filme. Eles fizeram isso porque dava medo. Eles não estão nem militando, não é nem militância isso. Eles pensaram no Alien desde ali. Nesse caso, é tipo assim, é uma coisa que funciona nesse sentido. Porque a gente, como ser humano, a gente vai tentar pegar ideias que são ideias que, tipo assim, estão na coisa imaginativa, só que elas vão tanger coisas reais, né? Então, se tem um alienígena que ataca o ser humano e coloca... faz um ato sexual, de certa forma, né? Coloca os ovos que vão... Insemina a pessoa, né? A vítima.
E depois de algum tempo, né, vai e nasce o bebê, né? Então, o que é isso, né? O Não deixa de Gaigas, ser, né? não é Gaigas não, né? O nome dele é Gies. Como é que é? O responsável visual? Giger, tá certo, Giger. Giger. Gaigas é de Earthbound, né? O Giger, ele, pô, melhor exemplificação impossível, cara. O xenomorfo, um ser meio alienígena que se forma dentro das entranhas de alguém, tá ligado? E toma a forma dele. É na analogia de que a pessoa simplesmente não é mais aquela, né? A pessoa que simplesmente teve sua vida violada, digamos assim, ela é um monstro, né? Tipo, nasceu um monstro lá de dentro. Nasceu um monstro, é um paralelo. Não só a, não só a gravidez, mas sim a questão de que agora nasceu um ser que não tem compreensão daquilo que ele está corrompendo e tal e tal. Enfim, é um filme que debate um assunto pesadíssimo. Também teve agora no Mouthwashing, né? Você jogou esse jogo? Quero jogar. É disso também, não sabia não. É, meu irmão. Mouthwashing também tocou nesse tema. E, tipo, é um tema bizarro, pô. Um tema que é delicado de qualquer maneira, sabe? Mas, assim, sobre ser woke ou não, é porque, justamente, a caça às bruxas faz com que a pessoa tente pegar de qualquer forma, qualquer coisa que seja semelhante a isso, né? Ah, tem um personagem gay. Logo a obra é woke? Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que não. Pô, sempre tem que estar de olho da forma como aquilo ali é disseminado, executado, proposto. Porque quando vai entrar na questão de política, panfletária de hoje em dia, aí sim você já pode dizer próximo de que isso é um valor progressista. E como ele disse, é um termo guarda-chuva que a gente não tem mais a dimensão de onde é, sabe? E algumas pessoas até dizem que não existe. Aí, sinceramente, se você tá vendo esse vídeo e diz que não existe cultura woke, como? Como, literalmente, a Kamala Harris disse, nós vamos fazer os Estados Unidos mais woke. Seremos a maior nação woke do planeta. Comigo, seremos o woke no café da manhã, no almoço e na janta. A candidata disse que vai aprimorar o sistema woke que está colocado nos Estados Unidos hoje. Como que você diz que não existe cultura woke se literalmente a maior nação do mundo tá investindo nisso? Não tem como. Aí se você, Eu acho que assim, o que não não acredita nisso, existe é loucura. é a ideia de que, por exemplo, tem temas que são latentes, né, recorrentes na humanidade, racismo, misoginia e tal. Né? A ideia de uma hierarquia social existe. Pô. Aí, hoje em dia, a gente discute isso de forma mais aberta, né? Então, a gente tenta colocar personagens negros e mulheres como protagonistas, porque tem que ter esse valor, né? Tem que reanalisar as narrativas. Tem que, tipo assim, tem muito escritor branco que quer colocar homem branco como protagonista, beleza. Eu tenho que entender que existe espaço hoje em dia para você colocar personagens que não são o padrãozinho e tal. Até esse termo padrão também, acho que é meio mal encaixado. Mas, pô, mas assim, tem coisas que claramente, assim, a ideia de gênero neutro não é um tema tão latente, assim, vai. É um tema atual, mas ele não faz parte de uma discussão tão profunda, sabe? Que afeta realmente as pessoas. Afeta um grupo de pessoas mínimo. E é um tema interessante a ser debatido, mas, assim, não é uma coisa que realmente faz parte integral da sociedade como a gente é atualmente. Talvez no futuro seja, mas atualmente é um tema pouco inserido na sociedade como um todo. Então isso tem pouco valor de debate, de ficar colocando em tudo possível. Obviamente não é tudo possível, né? Mas tipo, tu pega um jogo como Dragon Age, tá ligado? Tem um personagem que é um ser maluco lá, um Tiefling, que debate essa questão, sabe? Não faz sentido nenhum, I am non-binary. What? Eu sou não-binário, mãe. What is this? What do you think that you are? A man? A woman? No, a non-binary. Accept me, mom. Que isso, cara? Que discussão é essa, cara? Tipo assim, cara, virou um negócio notapad, né? Que as pessoas que tem você não tá, zero conhecimento de narrativa. Você não tá você não tá tecendo uma história que vai narrar de... Pô, é óbvio que quando você for fazer uma obra sobre Alan Turing, você vai ter que citar o fato que ele é gay, pô. Porque ele morreu por isso. Ele foi obrigado a usar remédios pra evitar a homossexualidade dele, é óbvio. Não é nem questão assim, não, eu preciso fazer um documentário sobre Cássia Eller e eu preciso explicitar que ela é homossexual. Não, não precisa.
Precisa. Tipo, você pode fazer toda a história de Cassia não necessariamente citar o fato de que ela é homossexual. Você pode fazer só a história, focar na banda, na perda, na vida, na discografia. Mas agora que você vai tecer um comentário sobre Freddie Mercury, sabe? Sobre outras figuras do pop, se você não faz exatamente o trabalho e dever de casa, você dá ideias, você dá segundas intenções, segundas ideias. Freddie Mercury, ele era bi. Sempre deixou claro que ele era bi. Ele tinha uma esposa que aceitava ser chifrada dia sim, dia também, né? Pelo amor de Deus. Mas ele era bi. E o filme do Freddie Mercury dá a entender que ele era gay. Ele não era gay. Então, assim, tem que Você fazer sabe que teve um debate nesse filme, né? Na verdade, que eu saiba, o Freddie Mercury é bissexual. E daí eles deixaram Isso. entender que ele é gay. Isso. Aí o pessoal reclamou que não teve uma representatividade bissexual no filme. Isso. Não teve. Exatamente. Então, às vezes, a panfletagem ela sai pela culatra, sabe? Tipo, não teve o jogo lá, o Dead by Daylight? Que... Cara, eu não lembro agora como é que foi a situação do jogo, do Dead by Daylight, mas com certeza você pode achar aí nesses canais focados em lacração. Mas tinha um personagem que ele era multimorfo. Ele é tipo um doppelganger, sabe? Um ser sem forma. Sei. E, e a pessoa que tinha dublado não era trans. Aí chamaram a pessoa trans pra dublar um ser catavérico e horroroso. Aí o povo, peraí, mano. Essa é a ideia, tá ligado? Uma pessoa trans tá dublando um ser que não tem identidade, é isso que você quer passar? Assim, saiu pela culatra imoral, sabe? Não era pra estar assim. Eu gosto daquela história do Ian, né, que é o diretor, Ian SBF, né, que é um diretor que fala que ia fazer um filme da ditadura e daí os produtores iam colocar mulheres no exército, né, tipo, no alto panteão, assim. Uhum. Mas tem que colocar mulher, né, num filme, né, pô, mas eu colocar mulher como representante do exército. Torturava as pessoas, né, dava apoio na ditadura. Qual o sentido disso, né? Não, beleza, pô, tem que... realmente. Não, coloca uma major mulher aí, né, tipo, tem que ter, né. É muito opressor esse fato que homens torturam só homens, né? Bota uma mulher torturando também, tá? Bom, agora, ufa, ainda bem, representatividade, cara. Até o próprio Alien mesmo, quando sai um negocinho da boca ali e tal, eles foram pensando numa série de imagens de estupro, pra tornar grotesco, pra tornar assustador. E aí, os perdidos, porque isso é o woke. Puta que pariu o troço. O troço é de 79, irmão. Então é por isso que eu não colo. Não colo nessa. Eu não uso esse termo e eu não colo nisso, mesmo eu sendo crítico à maneira como a indústria cultural dos Estados Unidos se utiliza de pautas sociais, mas eu não colo nesse termo de cultura woke, porque virou guarda-chuva pra qualquer merda. E repito, quando um conceito vira guarda-chuva pra qualquer merda, a gente joga o conceito fora. E no mais, isso tá diminuindo, tá? Eu noto assim, que, por exemplo, porque assim, Hollywood, ela encontrou, Dá pra ver que tá agora diminuindo. falando especialmente de Hollywood, né? Ela encontrou como receita fácil pra gerar engajamento pros filmes, pra gerar uma publicidade gratuita, guerra cultural, né? E ela vai continuar usando guerra cultural, mas ela já sacou que a guerra cultural em torno de raça, de gênero, ela já tá mais fraca. Ela já tá dando sinais mais de fraqueza. Até porque a maioria das pessoas já estão sacando, assim, né? Muita gente já tá sacando que tu tá sendo feito de trouxa. Tu é acionado por uma guerra cultural para no final das contas dar publicidade para um filme. Então, assim, em muitos casos a galera tá começando a ignorar. Por exemplo, agora tá dando, acho que um pouco de polêmica esse filme lá da bruxa, lá do Mágico de Oz e tal. Mas eu vejo muita gente que não tá mais nem colando nessas conversas, assim, nem se interessa mais em entrar nisso. Então, assim, eu noto que eles estão pensando outras formas agora de cutucar, de fazer a galera comentar as coisas e tal, e eu acho que eles estão indo para outros caminhos agora. Eu ainda não sei dizer exatamente qual, mas eu noto que eles já estão apostando em algumas coisas um pouco diferentes. Que acha da hipersexualização que os gays têm? Não, mas peraí, pô, você esqueceu de falar da Marvel e da DC, que eles ainda não estão vendo de outras coisas diferentes. Dá pra perceber que tá diminuindo, tanto que agora que o Trump venceu, é uma clara carta para o mercado, né, que a sociedade americana não tá mais colando com isso. Mas a Marvel e a DC ainda estão muito entremeadas a isso, ainda estão muito ligadas a essa forma. Eu acho que o Wolverine e o Deadpool deixou um pouco mais, como eu posso dizer, sinalizou pra Marvel de que ela não precisa
dessas pautas para gerar dinheiro, porque claramente o que fazia todas essas pautas estarem em vigor pra Marvel era o dinheiro que eles ganhavam por trás, né, gente? Ninguém nasceu ontem. Pô, aquele filme da Capitã Marvel 1, 2, óbvio, assim, é evidente, filme nojento de mal escrito, pô, mas é claro que as pessoas não tinham um foco inicial de querer ou não aquele filme, é porque tava ganhando dinheiro por trás, guerra cultural, blá blá blá, doação. E agora que tive um filme de $1 bilhão, que não tem essas sinalizações, mesmo não sendo tão bem escrito assim, já dá permissão para que eles voltem a fazer esse período. O Impera comentou, né, que vão ser 15 anos nulos de boa produção americana. O Impera ele é um pouquinho exagerado no que ele diz, né? Mas eu tenho convicção de que dos 15 anos, 2010, de 2010 até 2025, que nós estamos vendo, é realmente um dos piores períodos da produção hollywoodiana, porque pegou um momento político muito gritante como representante das coisas. Assim, a guerra cultural no cinema foi uma das principais pautas utilizadas. Cinema, livro, blá blá blá. E daqui a um bom tempo vai se esvair mais isso. Mas, enfim, a gente passou por um bocado. O Senhor dos Anéis aí. Assim, tem exemplos claros, pô. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis que todo mundo queria um Senhor dos Anéis de novo, né? Alguma coisa adaptada de Senhor dos Anéis mais uma vez. Hoje em dia ninguém quer ver Pintado de Ouro, cara. Pô, mano, tá recordes e mais recordes negativos de pessoas assistindo Anéis do Poder 2. Sabe? Ninguém tá mais ligando, ninguém mais tá feliz com isso. Você tem Star Wars, cara. Star Wars foi comido, devorado. Mandalorian 2 é uma das melhores coisas que eu vi da série. Na verdade, é a melhor coisa que eu vi da série. Fiquei tão feliz que a série tava indo por um caminho bom. Aí Mandalorian 3 é um lixo catavérico. E Acolyte é inacreditável. Acolyte é inacreditável. Acolyte é uma das séries mais deturpadoras que eu já vi na minha vida. Ele derruba tudo que foi construído na série inteira de Star Wars e enfia lacração. Gente, sexo lésbico originou a força. Isso é inacreditável. Não tem condições, cara. Não tem condições. Enfim. É um conceito, né? Um mundo imaginativo. O mundo imaginativo. Qual o sentido disso, do sexo lésbico? Cara, eu não vou nem exercitar o meu cérebro pra lembrar de Acolyte, cara. É muito escroto, Ele cospe em toda a franquia de Star Wars a troco de nada, bicho. Acolyte é uma merda, Acolyte é muito ruim, tá ligado? A força entre os dois velcro é o suficiente pra causar uma força número 2, né? O amor entre duas pessoas que são do mesmo sexo funciona a ponto de que a força é gerada. Parabéns, é muito inteligente esse pensamento. Uma atendente da academia que jura que o Shun e o Ryoga de Cavaleiros do Zodíaco são um casal gay. É que, na verdade, esse fenômeno, Luiz, é um fenômeno normal que você tem quando tem um gay. É da academia que acha da hipersexualização que os gays têm com a cultura pop. Tem uma atendente da academia que jura que o Shun e o Ryoga de Cavaleiros do Zodíaco são um casal gay. É que, na verdade, esse fenômeno, Luiz, é um fenômeno normal que você tem quando determinados grupos eles são subrepresentados, tá? Isso também tem muita evidência. Então, por exemplo, é comum determinadas minorias começarem a se ver em personagens que não são uma representação direta. Eu comentei isso no vídeo do Mob Psycho, se não me engano eu falei disso. Que, por exemplo, Mob Psycho é um caso de um personagem, o Mob, de ser muito visto como autista, né? Muito a comunidade abraçou o Mob. Mas não é nenhum dito que o Mob é autista, né? Só que aí tu olha, dá um passo atrás, pega na época do Dragon Ball o Piccolo sendo abraçado como um personagem negro. Ele não é negro, ele é verde.
entendeu? Mas era muito visto como um homem negro. Então, assim, tu tem uma série de exemplos, e não é por acaso que, por exemplo, pega no caso das pessoas negras, agora tu tem cada vez mais personagens negros na cultura pop. Nota que cada vez menos tem esse processo de, não existe o verbo, né, enegrecer, vai lá, de enegrecer um personagem da cultura pop. Não tem mais isso, quase. Não, a gente não vê mais tanto isso acontecer, porque agora a gente tem mais personagens negros, e ponto. Então, essa minoria não é mais tão subrepresentada assim. Por exemplo, Tartarugas Ninja é um exemplo também. Tartarugas Ninja são meninos negros, porra, mas são tartarugas. Então, muitas pessoas negras sempre viram, por exemplo, a maneira como o hip hop abraçou as Tartarugas Ninja. O hip hop Mas aí, nas pô, Tartarugas Ninja, meninos Tá, negros. mas- Meio óbvio também, né? Tá, mas e cadê a hipersexualização? O cara perguntou não de representação inexistente, auto-aplicada. Ele não perguntou isso. Ele perguntou hipersexualização, porque sobre auto-aplicação de uma comunidade, corretíssimo o comentário do link. Não tiro nada. Mas e a hipersexualização? Cadê? Do Turtle Power com Black Power, etc. Tem várias coisas nas Tartarugas Ninja que indicam que eles são meninos negros, a ponto de depois nos filmes lá do Michael Bay virar um estereótipo, né? Com corrente, são uns rappers, assim, clichê de rapper, clichê de MC. E aí, então assim, tipo, até um certo ponto isso acontecia, depois parou. No caso de personagens gays, tu tem hoje bem mais personagens gays do que tu já teve. Mas ainda tu tem uma representação mais ou menos, né? De modo que alguns personagens são adotados. Sim. E aí, pra pegar o caso mais recente ainda, tu pega do autismo, né? Do autismo. Eu acho que ele não... Pô, o cara tá em live, fumou um derby. O cara tá aí. Eu entendi, porque eu acho que o argumento era tipo assim, você vê... Esqueceu. Não sei se essa ideia é tipo hipersexualização no sentido de... No caso só tem sentido, né? De você colocar muito ênfase na questão sexual, mas eu acho que a pessoa quer dizer tipo assim, gente que vê personagens como gays, tipo Gon Killua, Deku e o Bakugou, ou Hinata. Kitsuma. Tipo assim, você entender que uma relação que tem sentimentos envolvidos, né, assim, amizade, afeto, carinho e tal, dá um valor de homossexualidade. Eu acho que foi mais esse o ponto, porque ele usou justamente o Yoga e o Shun de exemplo, né? Então, que é a coisa mais básica do mundo. Aí também tem outro detalhe, né? Porque também tem muita fetichização feminina, que aí seria aí entraria na ala da hipersexualização. No imaginário popular, assim, sabe? De Boku no Hero, você tem uma lascividade entremeada a fandom de Boku no Hero de uma maneira grosseira. Sendo que Boku no Hero nunca flertou com isso, né? Isso tá mais atrelado ao quê? Pô, Sonic. Sonic também tem uma tensão sexual absurda de Sonic que nunca foi flagueada. Nunca foi pela série. Então, tipo, existe essa hipersexualização na representatividade imaginária da fandom. Poderia ter sido discorrida pelo link aqui, mas ele entrou em outro assunto que não tem nada a ver. No caso do Mob, eu de pegar certos personagens, não, ele é autista. Por quê? Porque a gente adotou. Nada a ver com isso, mas ele também tá certo. Nós até adoramos Olha, o ele Mob, mudou, o Sonic, só... Pois é, o Sonic, pois é, também é isso, né? Olha o Sonic também aí. está sendo muito adotado como TDAH, né? Virou um personagem muito adotado pelo TDAH. Então isso tem a ver com subrepresentação, né? Isso é normal, isso é normal. São esses processos culturais Esse são lance bem do Sonic é muito na bom, verdade. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no... É isso, gente. Vou ao banheiro, tá? Podem falar aí. Vai lá. Eu até vi, assim, mais ou menos o porquê que o Sonic é tão amado, né, pelo pessoal TEA, né, do espectro autista, que fala muito que, tipo, as cores, né, chamam atenção, né, e é um personagem que tem essa questão da velocidade, né, que, tipo, o autismo tem muita relação, né, com o uso de cores vibrantes, a movimentação frenética e tal, tá ligado, né? Jotaro é autista? Não. O Jotaro é tipo estoico, né? É diferente. Porque, tipo assim, o Mob, eu acho que eu consigo ver ele como TEA. Ao mesmo tempo, tem momentos que ele é muito sagaz, assim, ele consegue notar coisas muito... Ele tem uma percepção muito boa do sentimento das pessoas. Ao mesmo tempo que ele é bobinho, né? Tipo, a relação dele com o Eng é meio que isso, né? Ao mesmo tempo, tu percebe, assim, que ele não puxa muito da ideia do autismo, né? Eu acho que o exemplo assim, mais perfeito possível é o Lyles, né, de Tanjiro Meshi. E isso é uma coisa que mesmo a autora falando que Free, fez de forma...
Não, a Freeland, pelo amor de Deus, mas é um elfo só. A mesma autora de Dungeon Meshi falando que não pensou nisso, porque obviamente ela não pensou, né? Ela só quis fazer um personagem interessante. Mesmo ela negando, se não tá negando, ela só tá falando assim, não pensei nisso, mas claramente ela conseguiu fazer uma coisa que é bem próxima da realidade. Sim, então, sim. é o que deu certo. Se consegue fazer esse paralelo tão claro assim pra realidade, não tem por que você falar que a opinião da autora nesse sentido é o que vale, sabe? Uhum. E o que você falou de Sonic é perfeito, tá? Não tiro nada não que você disse. Cores vibrantes e signos de velocidade. Né? Agora que ela é racista, é de fato. Que a Frieren? Sim. Essa wife é boa demais. Outra traição cruel, com 2 negões, com armamento grande de mais de 28. Até por roda acontece a virada foda da Moabita do céu. Oh, e o budista não tem descanso não, seu coração partido em 1000 pedaços no chão da Moabita.